prazer, meu nome é Frederico, sou natural de Itabira, nascido e criado em um bairro que se chama Barreiro, né? Tenho muita alegria e felicidade de vir lá. Eu sou psicólogo de formação, tenho um mestrado em administração e o que eu mais escuto é, né, como um psicólogo foi parar na administração, como é que é essa interseção. E acho que talvez o fio condutor, né, o que una essas duas profissões é a escuta, né, o saber ouvir, saber entender, saber como identificar uma demanda, né, principalmente os gestores hoje precisam saber onde atacar, onde está o problema, onde está a dor, né, onde está a demanda da sua organização, da sua instituição. E mesmo sabendo identificar, muitos ainda não conseguem internalizar a necessidade de fazer essa transformação, né? Então, o saber ouvir, que é muito exercitado, muito trabalhado, muito reforçado dentro da psicologia, ele acaba sendo uma ferramenta muito estratégica, né, para um gestor conseguir lidar com esse tipo de situação. Mas, em contrapartida, ouvir não é tão fácil, né? Saber escutar não é tão simples, de forma que a pessoa pode passar 5 anos, 10 anos num curso de psicologia, fazendo um mestrado, um doutorado, um pós-doc, e mesmo assim ele não consegue ainda ouvir o que de fato está ao seu redor, ouvir de fato a demanda do seu paciente, de uma instituição que ele trabalha, de uns alunos, né, se ele for um professor. E aí acho que o primeiro desafio que nós, como pessoas, enfrentamos para ouvir, para saber escutar, é silenciar nós mesmos, né? Acho que parar de ouvir um pouco esse barulho interno que a gente tem e começar a entender o que o outro está dizendo. E talvez em um curso isso nunca seja ensinado, porque tem muito a ver com relacionamento interpessoal, né? Tem a ver com ética, tem a ver com sabedoria, né? Tem a ver com o próprio desenvolvimento pessoal que a gente tem. E eu vi muitos amigos, né? Muitos colegas de sala, muitos colegas de profissão, que não conseguiam entender de fato aquela demanda, aquela queixa que o paciente vinha trazendo, porque ele mesmo não estava dando conta de lidar com as suas próprias questões. E isso traz em cena duas questões que são praticamente obrigatórias para um profissional de saúde mental, que é que o profissional que escute outra pessoa, que ele também seja ouvido, né? Então que ele faça uma terapia exclusivamente para tratar sobre as suas questões pessoais. E, em segundo lugar, que esse profissional que escuta o outro, que ele faça um acompanhamento, uma mentoria profissional sobre os casos que ele tem trabalhado. Então, em um âmbito, ele vai discutir sobre as suas questões pessoais, e em outro âmbito, ele também discute sobre questões técnicas, né, teóricas, sobre aquilo que ele está fazendo. Eu não sei como é isso dentro do código de ética de outras profissões, mas eu compreendo que pode ser aproveitado. Eu acho que essa estratégia de mentoria dupla, né, ou uma individualizada, ela pode ajudar o profissional a sempre ter uma visão 360 sobre o fenômeno que está acontecendo ali no seu campo. E não sei como isso é desenvolvido, eu compreendo que dentro da gestão pública, a estratégia de governança, né, o conselho, ele é formalizado, ele é institucionalizado, mas aí a gente volta de novo, né? Adianta ter um conselho, adianta ter uma governança, né? Um grupo ali de gestores, de especialistas que estão sempre orientando um presidente, um CEO, mas o CEO não acata as decisões, né? De que adianta um conselho consultivo, né? De que adianta um conselho que não tenha deliberação se a gente não consegue executar aquilo que está sendo demandado, né? Eu sou de Itabira, né, que é uma cidade que foi um pouco modelada pela atividade minerária. Em 2018 comecei também a fazer um trabalho em Brumadinho, antes do rompimento da barragem,
e pós-rompimento, houve uma surpresa, né? Foi um susto muito grande para várias pessoas. E a primeira coisa que era necessário no pós-rompimento era a escuta, né? De que as pessoas estivessem ali do lado para ouvir. Não precisava ser um psicólogo. Se fosse, né, como aconteceu, seria bem melhor. Mas as pessoas precisavam de amparo, né? As pessoas precisavam de diálogo, as pessoas precisavam de um colo, né? De uma parceria, e isso foi determinante, né? Nos primeiros momentos. E, ao mesmo tempo, além do trauma, né? Que houve com o rompimento da barragem, né? Com as vítimas, e com a remodelação do território, né? Com o soterramento, né? De algumas propriedades. Uma outra coisa que foi determinante nesse processo foi a mobilização social. E a mobilização social, ela não tem nada além do que escuta entre pares. A gente consegue se reconhecer como grupo, a gente consegue reivindicar, entender os nossos problemas a partir do momento que a gente consegue dialogar, né? Colocar a minha demanda na mesa, ouvir a demanda do outro, entender se faz sentido, se é a mesma, se é diferente. Então, a comunidade Brumadinho, né, que é uma cidade com 40 mil habitantes, ela começou a se organizar, a reivindicar, a cobrar, né, dos gestores, cobrar dos promotores, cobrar dos grandes empresários, dos CEOs, começou a cobrar dos gestores públicos a solução de algumas demandas que já existiam no território e que passaram a existir depois desse acontecimento. Se passaram 4 anos, 5 anos, e a gente ainda não sabe o quanto essas questões foram solucionadas. E o território, ele começou a ser responsável pela própria reparação, né? Os moradores de Brumadinho é uma cidade de 40 mil habitantes, se organizaram em 70, 80 associações, né? Grupos de terceiro setor. Eles cobraram, se ouviram, né? Isso foi muito importante, mas um erro de gestão que aconteceu dentro da formulação do acordo de reparação, né, dos 40 bilhões de reais, o erro mais clássico, e que talvez fosse simples de resolver com a temática da nossa discussão, é a escuta, porque o tempo todo os moradores de Brumadinho reclamavam, em primeiro lugar, que eles não foram ouvidos. Isso foi um fator de adoecimento, ainda é um fator de adoecimento, e também foi um erro de gestão. Por quê? Se as pessoas que foram impactadas não foram ouvidas, as medidas de reparação elas não surtirão efeitos. É como se eu tivesse dando um remédio de gripe para uma pessoa que está com um problema de dor crônica, né? Eu estou dando remédio errado para o problema errado. Então, se eu não ouvi meu paciente, se eu não fiz uma escuta clínica, se eu não fiz uma investigação, a solução que eu vou propor provavelmente estará enviesada, né? Ela conterá vieses, ela conterá conflitos de interesse. Talvez eu não queria propor a solução para o problema do outro. Talvez eu estava querendo criar a solução para o meu problema, usando a dor do outro. Então, muitas vezes, quando a gente escuta um amigo, muitas vezes, quando a gente escuta um familiar, um colega de trabalho, às vezes a gente acha que a gente está ouvindo aquilo que ele está dizendo, mas a gente está só pensando nas nossas próprias dores. É um comportamento humano, na escala micro, né, interna, inconsciente, que ela pode tomar proporções gigantescas. A gente pode fazer um erro contábil num relatório para os acionistas, né, como tem acontecido na Americanas, parece que aconteceu no Magazine Luiza recentemente, né? Então,
pequenos comportamentos humanos, eles podem levar a grandes erros de gestão. E em Brumadinho, isso começou a ficar tão sério que os moradores, eles diziam e dizem ainda que esse processo de não ser ouvido levou eles a se sentirem revitimizados. O que é isso? Eles foram vítimas de um crime que aconteceu em janeiro de 2019, que foi extremamente traumático, mas com o passar do tempo, eles tinham a possibilidade de sair desse lugar de vítima, mas como eles não eram ouvidos, isso estava angustiando eles tanto que a cada momento que eles tentavam falar e não eram ouvidos, isso era mais traumatizante. Isso trazia mais trauma, isso trazia mais ansiedade, isso trazia mais angústia e não deixava eles pensar em outra coisa. Né? Eles queriam pensar em outras coisas, eles queriam falar para construir um novo território, para construir uma nova realidade. Mas como eles não eram ouvidos, eles ficavam presos naquele contexto o tempo todo. Às vezes, e isso a gente desenvolve dentro da psicologia, a linguagem falada não é a única forma de ter uma saúde mental, né? De elaborar o trauma, de conviver com isso. Nise da Silveira, que é uma excelente referência brasileira com relação ao desenvolvimento da saúde mental, ela sempre trabalhou muito com a arte, com pintura, com música, com dança, para pacientes com sofrimento mental em uma escala maior, que antigamente seriam internados no hospital psiquiátrico. E a arte, principalmente em Brumadinho, também foi uma ferramenta de solução e de desenvolvimento para os atingidos, principalmente para crianças. Né? No pós-rompimento, as crianças iam desenhar e conseguiam desenhar apenas artes com tons marrons, né? Que relembravam a lama. Mas com o passar do tempo, né? Com mais instrumentos de arte, com mais instrumentos de diálogo, eles começavam a desenhar flores, né? Já conseguiam ver o mundo sobre uma outra perspectiva. Paravam de desenhar helicópteros e começavam a desenhar árvores, porque era uma outra realidade que estava sendo apresentada para elas, e de tanto elaborar, de tanto pensar, de tanto identificar outros contextos, isso passou a ser uma realidade. Então, não necessariamente a gente precisa conversar. A gente pode colocar outros dispositivos dentro das nossas organizações, onde as pessoas vão conseguir se expressar, vão conseguir se sentir pertencentes àquele contexto. Então, a escuta, ela vai sobre esse viés também, de saber que, às vezes, eu ouvir o problema do outro não vai solucionar a questão dele. Pode aliviar, com certeza irá aliviar. E, às vezes, eu ouvindo aquele problema, eu vou conseguir identificar qual vai ser o mecanismo, qual vai ser o dispositivo que vai possibilitar aquela pessoa a encontrar um conforto maior para o seu problema. Talvez a questão dela é estrutural, né? É um trauma, é um contexto social, um contexto econômico que eu não dou conta de resolver. Mas eu posso aliviar um pouco, né, o fardo de que aquela pessoa está passando. É o que a gente trabalha muito com a redução de danos. Né? A redução de danos, ela tem sido praticamente uma filosofia de vida, né? Assim como a sustentabilidade, a redução de danos é uma prática de gestão transversal, multidisciplinar, e não existe, assim como a inovação também, né? Inovação, sustentabilidade e redução de danos são práticas hipereficazes de gestão, que não existe uma formação específica. Né? Um psicólogo pode ser um profissional de sustentabilidade, inovação e redução de danos, um cientista social, um gestor, um engenheiro, um astrônomo. Né? A redução de danos, ela trabalha com a perspectiva que a pessoa está em sofrimento, ela vive um contexto, ela vive uma dificuldade que talvez não seja solucionada hoje. Né? Um quadro construído durante 40 anos, 50 anos, 30 anos. Como é que eu mudo isso da noite para o dia? Eu não posso mudar,
mas eu posso minimizar os efeitos, minimizar os impactos colaterais desse contexto, dessa escolha que a pessoa fez, fazer um juízo de valor. Então, será que dentro das nossas práticas diárias, como pessoas, né, seres humanos, colegas de trabalho, familiares, amigos, a gente não pode, com os nossos pares, encontrar práticas e políticas de redução de danos com algumas relações que estão nos adoecendo? Um gestor, ele não pode pensar uma prática dentro da empresa dele que seja menos adoecedora dos seus funcionários? Um político, ele não pode pensar, principalmente político, né, que faz planejamento para 20, 30, 40 anos. Deveria, né? Muitas vezes ele fica preso nos 4 anos, mas será que ele não pode solucionar algumas questões de curto prazo que vão amenizar as necessidades de saneamento básico, de educação, de saúde que aquelas pessoas estão tendo? Mas isso só vai ser possível com a escuta. Não adianta a gente chegar em um contexto achando que a gente tem a solução e aquilo vai dar certo. Em administração, isso já foi derrubado há muitos anos. Não existe teoria da administração que diga que você chegará em um contexto com a solução pronta. Desde as teorias mais críticas até as teorias mainstream, né, as mais business, todas elas dirão a mesma coisa. A solução ela é construída. É só ver todos os casos de fusão, aquisição, né, de transferência de conhecimento, de uma empresa chegando num território novo, ele sempre vai passar por adaptações. E essa adaptação só é possível com a escuta. Então, a escuta não é uma ferramenta do psicólogo, não é uma ferramenta do enfermeiro, do fisioterapeuta, do médico. Ela é uma ferramenta também de gestão. Porque se você não ouve seu cliente, você vai entregar um produto ruim. Se você não ouve seu funcionário, você não vai conseguir reter seu talento ali dentro. Vai passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquele seu melhor profissional de vendas, ele vai para uma outra empresa, que ele se sinta mais confortável. Por quê? Às vezes ele reivindicou, às vezes ele quis melhorar a situação dele dentro da empresa, que ele adorava trabalhar com você. Mas o gestor não conseguiu ouvir. O gestor estava tão preocupado com a meta, estava tão preocupado com seus relatórios, né? Eu achava que ele tinha a melhor solução de todas, que o cliente troca de fornecedor, o funcionário troca de empresa, o sócio desinveste e vai investir em outra empresa. Então, nós precisamos acompanhar também o movimento de sociedade que vem sendo feito. Por quê? É esse movimento cultural que hoje a gente tem relacionado muito com a pós-modernidade, que é a base que eu uso um pouco do David Harvey, né, do Guy Debord. É uma coisa efêmera, que muda a todo tempo, né? O que é um grande produto hoje, amanhã já não é. O que é meu carro-chefe de vendas hoje, daqui 2 meses pode não ser. Eu posso cometer uma gafe, eu posso fazer uma estratégia de publicidade e propaganda que vai desagradar e trazer uma crise para dentro da minha empresa. Eu posso negligenciar a segurança dos meus funcionários e isso acarretar a um desinvestimento do meu maior sócio proprietário. Porque a sociedade ela vai se remodelando, ela vai tendo novas demandas, a não ser que a gente seja como o inventor da caneta, da Bic. Ele tem o mesmo produto há alguns anos. Ele ouviu alguns barulhos? Ele ouviu alguns comentários? Com certeza. E isso também é importante a gente saber fazer. Nem tudo tem que ser levado em consideração. A gente ouve de tudo. O mundo hoje é um mundo da hiperinformação. A todo momento
tem coisa nova surgindo, que é uma característica da pós-modernidade. A gente também tem que saber filtrar o que nos é dito, o que nos é apresentado, o que é dito como prioridade para a gente como pessoa, para a gente como instituição. Até que ponto aquilo é pertinente para mim, até que ponto não é. Uma expressão ótima que eu ouvi é que quando você vai dar banho numa criança, você não joga a água, a banheira e o menino fora, né? Você joga a água fora, lava a banheira e seca a criança, né? Então a gente não pode abraçar tudo nem jogar tudo fora. E isso não sei se ensina em escola de negócios, não sei se isso se ensina dentro de cursos de psicologia. Isso se aprende na prática. E acho que com escuta esse talvez seja o maior desafio, aprender na prática. Se fosse ensinável, não seria um grande problema para a gente não enfrentaria guerra, a gente não enfrentaria rompimento de barragem, a gente não teria tanto adoecimento mental como temos nos dias de hoje. Então, que a gente saiba escutar, né? Mais ouvir do que falar, porque assim a gente consegue se engrandecer, né? Aprender com o outro, e também a gente consegue ser um ponto de apoio para aquelas outras pessoas e construir um mundo melhor, né? Que eu acredito que é o que todo mundo quer. Mesmo com todas as dores, com todas as crenças, vieses políticos, formas de pensar a religião diferentes, desde o ateu, que não acredita em Deus, até aquele mais fervoroso que frequenta o seu centro religioso todo final de semana, todos querem a mesma coisa, que é um mundo melhor. Até quem começa uma guerra acha que está com a razão de que ele está construindo um mundo melhor. A gente sabe que não, mas na cabeça dele, exterminar um povo significa construir um mundo melhor. A gente precisa romper com essas lógicas também, né, colonizadoras, de conflito, de achar que para um povo ficar vivo é necessário o outro morrer. Isso é muito primitivo, né, uma coisa está muito presente dentro da nossa concepção como ser humano, talvez como animal antes de ser um ser humano, né, com todo esse desenvolvimento cognitivo e material que a gente conseguiu atingir. Mas, de tanto ser inteligentes como somos, acho que a gente tem capacidade de romper essa lógica, né? Com uma economia que não precisa gerar pobreza para se sustentar, né? Com uma gestão que não precise adoecer as pessoas, com uma política que não precise exterminar outros povos, com uma religião que não precise matar alguém que pensa diferente de mim, mas isso só é possível com a escuta.